Pensamentos ocultos, atitudes impulsivas, podem nos afastar da vontade de Deus. Mas e se algo aparentemente inofensivo estivesse entre as coisas que Deus mais abomina? Descubra como um coração corrompido pode afetar sua vida espiritual. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, hoje eu trago a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Mais 4 coisas que Deus odeia. E a última irá surpreender você. Abordamos anteriormente 3 comportamentos que Deus odeia. E hoje eu vou abordar outros 4 comportamentos igualmente odiados por Deus. Muitos se surpreendem com essa expressão no que se refere a Deus, ódio. Mas a expressão é totalmente bíblica, viu? Deus aborrece certas coisas e vamos continuar a falar delas. Em Provérbios 6, do verso 16 ao 19, ela nos fornece uma lista dessas coisas. Nós já vimos as primeiras 3, e se você não viu ainda, seria bom conhecê-las. Agora, vamos ver as 4 coisas seguintes. A Bíblia diz: o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, dos versos 18 e 19. Na Bíblia, o coração representa o centro da vida espiritual e emocional de uma pessoa, sendo o local onde ocorrem pensamentos, emoções e decisões. Nesse sentido, mente e coração se confundem. Assim sendo, nossa mente, sem a devida disciplina, tende a se inclinar para o mal, como vemos em Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o coração que maquina pensamentos perversos é aquele coração que não se submete aos preceitos do Senhor Deus, não medita continuamente na sua santa lei. De fato, a importância dessa meditação é ressaltada nas Escrituras. A Bíblia diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19, versos 7 a 14. Além disso, no livro de Gênesis nós lemos: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Isso nos mostra que a perversidade humana tem início no coração.
Por que Deus detesta o coração que maquina pensamentos perversos? Porque esses pensamentos impedem os filhos de Deus de viverem a plenitude da vida que Ele deseja para eles. O ser humano, em suas maquinações perversas, torna-se cego e surdo para a revelação divina. O apóstolo Paulo nos orienta sobre como devemos pensar. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses capítulo 4, verso 8. Já na carta aos Romanos, por sua vez, vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. No Sermão do Monte, vemos Jesus afirmar: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, 8. Portanto, aquele que enxerga todas as coisas da perspectiva divina mantém o seu coração puro. Agora, para atingir tal condição, nós dependemos da graça de Deus, pois somente por meio dela nossos corações podem ser transformados. Essa é uma promessa cumprida através de Jesus, como já predisse o profeta Ezequiel. Ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Ezequiel, capítulo 36, dos versos 26 ao 28. Os pés que se apressam para fazer o mal é a quinta coisa que Deus odeia. Esses pés pertencem àqueles cujo coração já maquina perversidades. Como você pode ver, esse pecado está diretamente ligado ao anterior. Na última ceia, Jesus disse ao seu apóstolo Judas: o que tens para fazer, faze-o logo. João 13, 27. Jesus sabia que uma vez que Satanás tomasse o coração de Judas, este prontamente agiria para o mal. Salomão, no livro de Provérbios, alerta sobre o perigo de se associar com aqueles que praticam o mal. Ele diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Provérbios, capítulo 1, dos versos 10 até o 16. O profeta Isaías descreve a condição decadente do povo de Deus. Ele diz: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas.
pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Isaías 59, de 7 até 9. Por que Deus detesta os pés que se apressam em fazer o mal? Porque eles refletem uma condição de escravidão ao pecado, conforme aprendemos com o apóstolo Paulo, que diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos capítulo 6, de 12 a 14. Neste mesmo capítulo de Romanos, uns versículos à frente, vemos que o contraste ocorre naqueles que se submetem a Deus. Porque diz assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6, 17, 18. E a sexta coisa que Deus reprova é a testemunha falsa, que profere mentiras, pois ela pode difamar, destruir reputações e até manipular multidões para o seu próprio benefício. Nos tempos bíblicos, o testemunho de 2 ou 3 pessoas podia condenar alguém. Dessa forma, o falso testemunho poderia ser fatal. A fofoca também se enquadra nesse pecado. A mentira e a deturpação da verdade ganham novos contornos e se espalham com rapidez. Vivemos tempo que incentivam a fofoca, impulsionada pelas redes sociais. A especulação sobre a vida alheia se tornou comum, desviando a atenção do que realmente importa, ou seja, nossa própria conduta diante de Deus. E por fim, o nosso texto de Provérbios, capítulo 6, afirma que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Provérbios, capítulo 6, verso 16. Essa 7ª coisa que Deus abomina, que odeia de forma toda especial, é a discórdia entre irmãos. Muito forte isso, não? A Bíblia registra momentos de discórdia entre os irmãos na fé, como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e também Paulo e Barnabé. Entretanto, Deus abomina que tais desavenças aconteçam. Ao contrário, nós somos chamados a ser pacificadores, algo que a Escritura nos exorta inúmeras vezes a sermos. Concluindo, Deus odeia 7 coisas que permeiam os nossos dias. A primeira delas é o orgulho tão sutil. Então, busque sempre glorificar a Deus. A segunda é a mentira, que nos desvia da realidade. Portanto, viva em verdade confiando em Deus. A terceira é a violência, que nos desumaniza. Assim, cultive a paz em seu coração. A quarta é o coração que maquina pensamentos perversos. Então temos de ter um coração puro e desejoso de agradar ao Senhor. A quinta, sexta e 7ª coisas que Deus abomina não são propriamente coisas, mas pessoas. Quem Deus odeia? A quinta são aqueles que se apressam a correr para o mal. Esse é o passo dado por quem deixou o seu coração maquinar o mal. A fofoca é um exemplo da prática do mal, pois desvia nossa atenção da nossa própria vida espiritual. A sexta é a testemunha falsa, que profere mentiras. Deus odeia o falso testemunho e quem o pratica, julgue com prudência. A 7ª e última pessoa que Deus abomina é aquele que semeia contendas entre irmãos.
Essas contendas são armas de Satanás para enfraquecer a igreja de Cristo. Deixe Jesus assumir o controle da sua vida. Se você fizer isso, seus pensamentos e ações serão transformados. Termino com um segredo designado no livro de Provérbios, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Provérbios, capítulo 4, verso 23. E este foi mais um post do Teomídia Blog. E eu sei o que você vai amar fazer neste momento. Sabe o que é? Tanto aqui no YouTube, quanto no seu aplicativo de streaming de música e agregador de podcast, procure um programa bem legal do Tati Elas. O nome é Costurando a Modéstia no Coração, com Amanda Durham. Procura também, uma sugestão, o Teomídia Cast 151, que fala sobre generosidade, a conexão do coração com o bolso. Imperdível também, sabe qual é? Vida Pura número 16, eu acho que é 16, que diz sobre o coração e a crença. Qualquer um desses, e todos esses você vai gostar. Sabe por quê? Porque tudo o que você deseja saber sobre a vida cristã e crescer na fé está aqui, na Teomídia. Vamos fazer as coisas que Deus se agrada. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe.